Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, caro público presente. Sobre o tema que aqui nos é trazido, há aqui algumas ideias que gostaríamos de deixar claras. A primeira de todas, decorrentes da proposta do PSD, é de que não há direito a não ser pobre, como de resto também não há o direito a não ser rico. Há sim o dever do Estado, e é um dever que deve ser claro, em criar iguais oportunidades, em promover ou facilitar a criação de riqueza e em atender, em primeiro lugar, a quem mais precisa. A não pobreza não se cria por decreto. Aos académicos do desenvolvimento social, e eu percebo pela proposta que a eles se referem, falta muitas vezes uma articulação de conceitos básicos. Aquilo que é a noção de recursos limitados em economia, aquilo que é a noção de liberdade individual e de cultura de mérito e aquilo que é a noção de criação de riqueza. Falta a esses académicos e, pelos vistos, ao PSD também falta. A pobreza, como ainda agora dizia, combate-se então com a criação de riqueza, algo que um Estado socialista, e este governo em particular, já esqueceu, pois está ocupado só na distribuição em vez do fomento à criação. Nós hoje temos nos direitos humanos e temos, como aliás o PAN ainda agora referia, já na Constituição portuguesa, plasmada, todo o empenho, toda a base que é necessária para agirmos perentoriamente no combate à pobreza. Mas temos um governo interessado em dar a todos, e nós temos dito várias vezes, temos um governo interessado em dar a todos, em vez de criar ou ajudar a criar para todos. O todo nacional não cresce ou cresce muito pouco. Estamos na cauda da Europa quando há países a crescer 5% e 6% ao ano. Mas a verdade é que António Costa festeja. E o poder de compra dos portugueses é, aliás, o penúltimo pior da zona euro, estando pior que no período da crise, imagine-se. O combate à pobreza deve ser, e eu tenho dito aqui muitas vezes, uma prioridade em época de crescimento, em época em que a conjuntura internacional assim o permite. Aproveitar esta conjuntura é essencial, primeiro, para quebrar com ciclos de pobreza, segundo, para promover a mobilidade social. Já bastam os períodos de crise, aliás, criados muitas vezes pelo socialismo, em que pouco ou nada se pode fazer, a não ser que seja amparar e salvaguardar os mais pobres. Foi, aliás, isso que o governo anterior fez, contrariamente àquilo que a proposta do PCP e do PS assim tendem a esconder. E passo a explicar porquê. Primeiro, o índice de Gini, aquele que mede as desigualdades, crescia desde 2009, ou seja, as desigualdades agravavam-se, mas no anterior governo desceu quase 1 ponto percentual e, atenção, em período de crise. Quando todos esperavam e diziam que as desigualdades se iam agravar, estas desceram. De todos os países que foram intervencionados pela Troika, fomos, aliás, o único país a conseguir esta descida das desigualdades. Nem a Grécia, que era um exemplo a seguir pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, o conseguiu. Portugal foi, aliás, também o único país que, nesse período, viu a taxa de pobreza descer. Nenhum dos outros países o conseguiu. A Grécia, que o PS, mais uma vez, dizia que era como exemplo, viu a sua taxa de pobreza disparar 4%. E os senhores ainda têm a desfaçatez de continuar a reescrever a história. Portugal foi, sem dúvida, quem mais protegeu nessa época. Mas sobre isto, o PS e o PCP nada dizem. O PCP, então, apresenta uma proposta apressada, à última da hora, não para combater a pobreza, mas sim para bater no governo do PSD e do CDS. O PSD faz da pobreza um total aproveitamento político. E isso vê-se em todos os países comunistas que paupérrimos continuam a tentar sobreviver. Com que moral escrevem, aliás, uma proposta como aquela que nos trazem?
De que servem as boas intenções numa Constituição se caminham precisamente no sentido contrário com a economia que preconizam? É que de boas intenções está o inferno e a nossa Constituição bastante cheia. O tema, meus senhores, é demasiado sério para aproveitamento político. O tema precisa sim de ação e não de mais leis. As leis hoje em dia já existem para nós avançarmos com mais medidas. O que nós precisamos é de mais medidas e não de mais chumbos. E quando digo mais chumbos, são todas aquelas medidas que o CDS, o PSD, o PS têm apresentado e sistematicamente têm vistas chumbadas pelo PCP e outros partidos. Quando se trata de pobreza, eu acho que o pragmatismo devia falar mais alto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.